Tá, né? Ótimo. Pessoal, pois vamos começar a nossa aula. Continuar o curso do intensivão da Físico-Química. E depois vai passar para os amigos, é bom. Beleza? Quem quiser gravar, pode gravar aí no computador a reunião. Vou compartilhar aqui a tela e começar de onde nós paramos na aula passada. Então, pessoal, peço que, se possível, se o áudio travar ou a reunião travar ou ficar lenta, vocês ligam o áudio e avisem, porque não dá para ver aqui o comentário de vocês. Então, nessa aula de hoje, pessoal, nós vamos parar de onde nós vimos na aula anterior. Na aula anterior, nós paramos em quê? Nós paramos em mistura de soluções de solutos diferentes com reação química. Nessa aula, nós iremos falar de titulação, que é um tema que é temido por muitos, mas que não é para ser esse medo todo de titulação. Então, de início, nós vamos entender o que é titulação. Titulação, pessoal, é nada mais, nada menos do que um procedimento, utilizado na determinação da concentração de uma solução a partir da reação com outra solução de concentração conhecida. Então, esse fenômeno é chamado de titulação. Repetindo, o que é titulação? Titulação é nada mais, nada menos do que um procedimento que é utilizado para você determinar a concentração de uma solução, chamada de solução problema, a partir de uma solução de concentração conhecida, que nós vamos chamar de solução padrão. O desenho desse procedimento, utilizando os instrumentos de laboratório, as vidrarias de laboratório, é esse. Nós utilizamos uma bureta. Na bureta, o que nós colocamos na bureta? Então, anote aí. Então, na bureta, nós colocamos a solução chamada de solução padrão. O que é a solução padrão? A solução padrão é aquela solução que nós conhecemos a concentração. Essa é a solução padrão. E no Erlenmeyer, nós colocamos a solução chamada de solução problema, mais um indicador. Eduardo, me mostra de forma didática, para que é utilizada a titulação. Então, vou usar um exemplo bem didático mesmo, para você entender. Imagina que nós tenhamos, nessa solução problema, no Erlenmeyer, uma solução de NaOH. Ou seja, nós temos uma solução de hidróxido de sódio, de uma base. E nós não sabemos quantos mols dessa base tem nessa solução. É uma solução desconhecida. Nós não sabemos quanto do soluto, que é o NaOH, está presente nessa solução que está no Erlenmeyer. Para isso, você pinga HCl, que é uma solução que você sabe que é 0,2 mol por litro. Além dessa solução problema TNaOH, tem um indicador, que é fenolftaleína. Fenolftaleína, pessoal, ela fica roseu quando o meio está básico. Então, o meio, como tem NaOH, que é uma base, o meio está rosa, porque tem um indicador, que é fenolftaleína.
E nós sabemos que fenolftaleína fica róseo e meio básico. Aí o que você vai fazer? Você vai começar a abrir o recipiente da bureta e vai começar a pingar o quê? Ácido. E o ácido que vai começar a pingar vai começar a neutralizar a base, que é o NaOH. Porque nós sabemos que ácido neutraliza a base. Eduardo, oi. Quando é que eu vou saber que o ácido neutralizou toda a base? Oxente, meu filho, use a lógica. O meio não está róseo porque tem NaOH? Quando o indicador deixar de ficar rosa e ficar incolor, é porque o ácido consumiu o quê? Toda a base. O ácido consumiu toda a base. Esse ponto em que o indicador muda de cor é chamado de ponto final da titulação, que é quando o indicador muda de cor. A questão vai dizer o seguinte, a questão vai dizer que tu tem que pingar 1 litro dessa solução de ácido clorídrico para o ácido consumir toda a base. Eduardo, a partir dessas informações, tem como eu descobrir quanto de base tem nessa solução? Claro que dá. É só você usar a simples lógica. Você tem uma solução de NaOH. Então, aqui tu tem NaOH. Tu não sabe quanto tu tem de NaOH. E tá róseo porque tu botou fenolftaleína. Quando tu pingar o ácido e o ácido consumir toda a base, o indicador não vai mais ficar róseo, vai ficar incolor. Aí, nesse momento, tu vai vir aqui, tu vai fechar esse recipiente para parar de pingar ácido. Para parar de pingar ácido. É o ponto final da titulação. Nós sabemos que o ácido que pinga neutraliza a base. Ácido mais base forma o quê? Sal mais água. Sal mais água. Reação de 1 para 1. Por quê? Porque se tu tem um hidrogênio ionizável no ácido clorídrico e um hidróxido, que é um OH- na base, a reação já está balanceada de 1 para 1. A questão não te disse que tu precisou pingar 1 litro dessa solução de ácido clorídrico 0,2 mol por litro para tu neutralizar toda a base? Essa solução, né, 0,2 mol por litro, ou seja, para cada 1 litro dessa solução, você encontra 0,2 mols de soluto. Não pingou 1 litro? Então é porque reagiu quanto do ácido? 0,2 mols desse ácido. Mas a reação não é de 1 para 1? Então, se reagiu 0,2 mols do ácido, é porque tinha quanto de base nessa solução? 0,2 mols. Ou seja, meu filho, a partir de uma solução padrão, que é a solução do ácido, você descobriu informações de uma solução problema, que é a solução de hidróxido de sódio, por meio da titulação. O que é titulação? É você utilizar uma solução de concentração determinada para encontrar a concentração de outra solução desconhecida. É essa a utilidade da titulação. Como isso pode cair na prova? Sempre cai do mesmo jeito. Quando o professor Tadeu botou isso em prova, sempre foi na mesma linha de raciocínio. Vamos pegar um exemplo. Imaginemos que um recipiente, você tenha 6 gramas de hidróxido de sódio impuro. Ou seja, nessas 6 gramas, tu tem tanto NaOH, que é o hidróxido de sódio propriamente dito, quanto impurezas. Ou seja, a massa do NaOH mais a massa das impurezas é 6 gramas. 6 gramas não é a massa do NaOH. É a massa do NaOH mais as impurezas. E essas 6 gramas ocupa 250 ml. 250 ml de solução. Aí, o que é que eu vou fazer?
Desses 250 ml de solução, eu irei pegar apenas 50 ml. Então, tu tem 50 ml de solução, né? Que essa solução tem hidróxido. Para tu neutralizar todo o NaOH que tem nesses 50 ml de solução, você vai precisar pingar o quê? 60 ml de H2SO4, 0,1 mol por litro. O que a questão quer saber? Qual é a porcentagem de NaOH nessas 6 gramas? Repetindo, Eduardo, repita até 10 vezes, se você pedir. Nós temos 250 ml de uma solução. E essa solução tem 6 gramas de hidróxido de sódio impuro. Ou seja, essas 6 gramas de hidróxido de sódio é tanto NaOH, quanto as impurezas. Tu não tem 6 gramas de NaOH. 6 gramas é a massa de NaOH em impurezas. Ou seja, essa solução é uma solução problema. Você não sabe a composição dessa solução. Ela é um problema na nossa vida. O que eu fiz? Desses 250 ml de solução, eu só peguei 50 ml. Lembrando, nesses 50 ml, tu tem o hidróxido de sódio impuro, que é tanto o NaOH, né, quanto as impurezas. Para tu neutralizar o NaOH desses 50 ml de solução, tu precisou pingar o quê? 60 ml de ácido sulfúrico, 0,1 mol por litro. A questão quer saber, no início, na solução inicial, qual é a porcentagem de NaOH que você tem? Como responder essa questão? Essas questões você sempre resolve de trás para frente. Como assim, Eduardo? Bora lá começar a resolver essa questão. Tu não tem 50 ml de solução de hidróxido de sódio puro? E tu não vai pingar ácido? Esse ácido, pessoal, ele... Óbvio que não. O ácido não vai reagir com impureza. Não vai reagir com impureza. Ele vai reagir com hidróxido de sódio puro, que está nesses 50 ml, e não com as impurezas. Essa reação é de ácido mais base, ácido mais base, ácido mais base, ácido mais base, que vai formar o quê? Sal mais água. A reação, Eduardo, é de quê? Tu tem 2 hidrogênios ionizáveis e tu só tem um hidróxido. A reação não está balanceada. Não dá para tu reagir 2 hidrogênios ionizáveis do ácido sulfúrico com um hidróxido. A reação tem que ser de 1 para 2. Agora sim, tu tem 2 OH- para reagir com 2 hidrogênios. Agora sim, tá balanceado. Tá balanceado. Até agora, alguma dúvida? Nenhuma? Nenhuma? Deixa eu ver aqui no chat. Bota ok no chat, quem tá entendendo até agora. Tudo ok, né? Beleza. Então, continuando. Então,
A questão, pessoal, essas questões sempre é do mesmo jeito. Então, o ácido que está nessa solução, desses 60 ml, vai reagir com NaOH, que está nesses 50 ml de solução de hidróxido de sódio impuro. O que a questão te trouxe desse ácido? Ele te trouxe a molaridade e te trouxe o volume. Para que ela te trouxe a molaridade e o volume? Para tu encontrar o número de mol do ácido que reagiu. E eu falei isso no plantão número 1. Se você chegou aqui e não sabe disso, o culpado é você que não assistiu o plantão número 1. Não dá para aprender as coisas do nada. Então, a molaridade é 0,1 mol por litro, ou seja, em 1 litro de solução, que é 1.000 ml de solução, você encontra 0,1 mol desse ácido. Vai reagir? Vai reagir 6 vezes 10 a menos 3 mols do que reage com NaOH desses 50 ml de solução de hidróxido de sódio puro é 6 vezes 10 a menos 3 mols. Logo, como eu sei que a reação é de 1 para 2, se eu tive que pingar aqui 6 vezes 10 a menos 3 mols do ácido, é porque tinha quanto de base? É porque tinha quanto de base aqui dentro? A reação não é de 1 para 2, ou seja, 1 mol do ácido reage para 2 mols da base. Logo, é porque tinha 12 vezes 10 a menos 3 mols de NaOH puro nos 50 ml. Mas a questão, meu filho, quer saber quanto de NaOH puro você tem? É nos 250 ml. É só você fazer uma regra de 3. Se 50 ml que eu titulei com ácido sulfúrico, eu encontrei 12 vezes 10 a menos 3 mols de NaOH puro, quanto de NaOH eu tenho em 250 ml? Aí cancela aqui, cancela aqui, cancela aqui. Você vai encontrar o quê? 60 vezes 10 a menos 3 mols de NaOH, que é essa quantidade de NaOH puro. Mas para tu comparar com as 6 gramas de hidróxido de sódio puro, para tu saber dessas 6 gramas de hidróxido de sódio puro, quanto tu tem de hidróxido de sódio puro? Tu tem que passar isso daqui de número de mol para massa. E eu também ensinei na aula passada como é que eu passo de mol para massa. Você multiplica pela massa molar. A questão vai te trazer que a massa molar do NaOH é 40 gramas por mol. 40 gramas por mol. 40 gramas por mol. Você fazendo essa conta, você vai encontrar que você tem 2,4 gramas de NaOH. Num universo de 6 gramas de hidróxido de sódio puro. Então, a porcentagem é de 40%. Como é que eu cheguei na porcentagem? Se 6 gramas é 100%, 2,4 gramas é quantos por cento? É 40%. Essa questão já caiu 1 bilhão de vezes em prova bimestral, em simulado, em recuperação. E você sempre resolve do mesmo jeito. Você vai de trás para frente. Monta a reação, descobre o número de mol da solução padrão e depois descobre o número de mol da solução problema por uma estequiometria. E depois você volta para a solução inicial, fazendo essa relação entre os volumes inicial e final. Bota um ok no chat. Quem entendeu? Quem entendeu? Olha aqui. Ok no chat. Ótimo.
Perfeito. Bora continuar. Para continuar, eu trouxe algumas questões extras aqui para a gente fazer desse conteúdo. Vou botar mais uma aqui. Então é o seguinte, vamos lá, vou botar mais essa aqui. Tu tem um lago, né, pessoal? Um lago. Tu tem um lago. E o que aconteceu? Esse lago, que o menino gostava de tomar banho nesse lago, não pode mais tomar banho. Por quê? Porque foi derramado NaOH no lago, que é hidróxido de sódio. Mas você, Heitor, o Heitor não sabe quanto de NaOH tem nesse lago. Aí o que o Heitor faz? Ele vai pegar 25, sabe quanto? Ele não vai titular o lago todo. Poxa, não faz sentido. Ele pega 25 ml da água do lago e titula. E eu sei que nesse lago tem o quê? Tem NaOH, eu só não sei quanto. Aí o que ele faz? Ele neutraliza, né, todo esse NaOH com 50 ml de ácido clorídrico, 3 mV. O que eu quero saber? É o seguinte: qual é a concentração de NaOH em gramas por litro nessa. E agora, José? Repetindo, eu sempre repito para não ter dúvida. Os menininhos gostavam de tomar banho num lago. Só que agora eles não podem mais banhar no lago. Por quê? Porque derramaram no lago NaOH, que é hidróxido de sódio. Só que eu não sei quanto de NaOH tem nesse rio. Aí pegaram do rio uma alíquota, um volume de 25 ml. E eu sei que nesse lago, nessa água do lago, né, tem NaOH. Para eu neutralizar todo esse NaOH que tem nesses 25 ml da água do lago, eu precisei o quê? Eu precisei pingar 50 ml de ácido clorídrico, 3,65% mV. A questão é, eu quero saber qual a concentração de NaOH em gramas por litro nesses 25 ml. E aí, José? Primeira coisa, começa sempre de trás para frente. Eu não vou pingar nesse NaOH. Eu não vou pingar nesse NaOH. Ácido clorídrico, que é HCl, ácido mais base, forma o quê? Sal mais água. Formando um. O que eu sei? Eu sei que foi pingado 50 ml de ácido clorídrico. E essa solução é 3,65% mV. Aí o menino diz, professor, que foi? Eu não sei o que é 3,65% mV. Você não está estudando da forma correta. E isso já foi dito no primeiro plantão. Então, se você não se lembra, é porque você não está anotando ou não está revisando. O que é esse negócio de porcentagem MV? Quer dizer que em cada 100 ml de solução, eu tenho 3,65
gramas de soluto. Só não vai reagir, né, 50 ml. Então, quanto de soluto eu tenho? X. Eu cancelo aqui, dá 2. Então, vai ficar 3,65, né? Dividido por 2. Então, eu tenho 1,825 gramas de HCl. Então, essa é a quantidade de HCl que vai reagir com o NaOH, desses 25 ml da água do rio. Qual é o problema? É que essa relação aqui de 1 para 1 é em mol. Eu não posso dizer se 1 está para 1, 1,825 na prova, ele infarta. Eu não posso relacionar mol com mol e grama com grama. Ele vai infartar. Com certeza ele vai infartar. Então você não pode fazer essa regra de 3. Isso não existe. Isso daqui tá para mol. 1 mol de NaOH reage com 1 mol de ácido clorídrico. Tu não sabe que não vai ser pingado 1,825 gramas de HCl, você descobre quantos mols de HCl vai reagir. Como? Como é que eu passo de massa para mol? Para tu passar de massa para mol, você divide pela massa molar. A massa molar do ácido clorídrico é 36,5 gramas por mol. Então, vai reagir 0,05 mols de HCl. Se vai reagir 0,05 mols de HCl, é porque tinha quanto de NaOH nesses 25 ml? A reação não é de 1 para 1, então é porque tinha 0,05 mols de NaOH. Quer quantas gramas? Como é que eu acho a quantidade em gramas de NaOH que tem nesse 0,05 mol de NaOH? Multiplica pela massa molar de NaOH. Que a questão vai trazer. Então, você gramas de NaOH nesses 25 ml de água do lago. Mas a questão quer saber o quê? A concentração em gramas por litro. O que é concentração em gramas por litro? Já foi dito no primeiro plantão. Concentração em gramas por litro é chamado de concentração comum. É a massa do soluto, que é o NaOH, que é 2 gramas, pelo volume da solução em litros. Então, eu vou passar esses 25 ml para litros. É só multiplicar por 10 a menos 3. Aí, fazendo essa divisão, vai ficar 2 dividido por 25 vezes, né? 10 a 3. Então, é uma concentração de 80 gramas por litro de NaOH. Caiu em prova. Já caiu em prova. Então, você tem que saber fazer esse tipo de questão. Montar a reação. Saber o que significa esse negócio de porcentagem MV. Professor, não sei o que significa porcentagem MV. Você tem que saber o que é que significa porcentagem MV. O que é essa porcentagem MV? Beleza? Bota um ok no chat. Quem entendeu? Bote um ok no chat. Quem entendeu? Todo mundo entendeu? Bote um okzinho. O áudio está saindo bem? Me diga aí também se o áudio está saindo bom ou está travando. Felipe Raposo, o áudio está saindo bom ou está travando? Tá tudo ok? Tudo beleza, tio. Beleza, meu amigo. Vamos lá. Vou fazer mais uma questão de soluções envolvendo um conteúdo que nós já estudamos na aula anterior. Só para ver se vocês estão se lembrando. Aí, terminando essa questão, nós já vamos para propriedades coligativas. Beleza? Já vamos para propriedades coligativas.
Deixa eu anotar aqui. Pronto, a questão é essa. Exemplo. Então, você tem aqui um recipiente, e nesse recipiente, você tem o quê? Nesse recipiente, você tem um álcool. Um álcool. Um álcool. Um álcool. Você tem quanto? Você tem 1.000 litros de álcool comercial, que é 96% em volume. Em volume. O que é esse negócio de porcentagem em volume? De etanol. O que é que significa? Essa concentração chamada de concentração em volume, nós sabemos o que, que é. É chamado de concentração em grau GL. O que é essa concentração em grau GL? Foi dito na aula passada. Indica a porcentagem de etanol que você tem nessa solução alcoólica. Dizer que você tem um álcool 96 graus GL significa nada mais ou nada menos dizer que nessa solução você tem 96% em volume de etanol. Ou seja, é a concentração em volume dissoluto. Porém, você não quer esse álcool comercial. Você quer ter um álcool chamado de álcool desinfetante. Concentração integral GL. Ou seja, o álcool comercial é mais concentrado e o álcool desinfetante é mais diluído. Tem menor concentração de etanol. Como é que você sai do álcool comercial e vai para o álcool desinfetante? Simples. Você faz uma diluição. Você faz era 1.000 litros, agora tem uma nova quantidade de volume que você não. Então, lembrar que quando nós falamos de diluição, nós temos que ter em mente o seguinte: em uma diluição, a quantidade de soluto, ela não muda, ela permanece constante. O que vai mudar, pessoal, é a quantidade de solvente que vai ser adicionado. O que é essa concentração em grau GL? É nada mais, nada menos do que a porcentagem que você tem em volume de soluto para o volume de solução. Essa de soluto não muda, então o volume de solução. E nós sabemos que o volume. Essa demonstração é só para você perceber que nesse tipo de questão você pode aplicar o seguinte. Você pode aplicar aqui a concentração inicial, que é 96 graus GL, vezes o volume inicial é igual a L vezes o volume final. Baseado nisso, você encontra que o volume final é de quanto? É de 96 vezes 1.000 dividido por 70.
que vai dar um volume de 1.371 litros, que é o volume final após essa diluição. Então, uma questão que já foi cobrada em prova, para você lembrar desse tópico, diluição, que foi um tópico que nós trabalhamos no primeiro plantão. Ou seja, questão nós estamos fazendo muita questão. É você anotar e refazer. Agora que nós já fizemos um estudo das soluções nos 2 primeiros plantões, nós iremos iniciar o estudo das propriedades coligativas, conteúdo também que já vimos demais, mas veremos mais uma vez. De forma mais dinâmica e de forma mais rápida, iremos começar com a tonometria. O que é a tonometria? A tonometria, pessoal, é uma propriedade coligativa que estuda o abaixamento da pressão máxima de vapor de um líquido, graças à dissolução de um soluto não volátil. Pessoal, o que é pressão máxima de vapor? Eu já falei em plantões anteriores que pressão máxima de vapor, a pressão máxima de vapor, ela é uma medida. Ela é uma medida de quê? A pressão máxima de vapor, ela mede nada mais ou nada menos do que a tendência de um líquido passar para a fase gasosa. A pressão máxima de vapor, ela mede o quê? Ela indica a tendência o que acontece? E tu adiciona nele um soluto não volátil, essa dissolução do soluto vai dificultar a saída do solvente. Ou seja, esse líquido agora vai ter menor tendência de passar para a fase gasosa. Ou seja, terá menor pressão máxima de vapor. Agora que nós já entendemos a parte qualitativa, que é o significado por trás disso, nós veremos a parte quantitativa. Um gráfico muito importante que nos auxilia para o entendimento da atometria é o gráfico de pressão máxima de vapor. Esses gráficos não mostram nada mais, nada menos temperatura. Em uma temperatura fixa, eu percebo que esse gráfico tem uma maior pressão de vapor, já esse terá uma menor pressão de vapor. Logo, esse é o gráfico que indica o solvente puro e por quê, meu filho? Se tu tem um solvente, ou seja, se tu tem apenas um líquido puro e tu adiciona o soluto, a pressão de vapor não diminui? Não foi isso que a gente estudou? Então, como esse gráfico aqui tem maior pressão de vapor, é a pressão do solvente puro, que eu vou chamar de P2. Já esse outro gráfico, como tem menor pressão de vapor, é a pressão de quem? É a pressão da solução. Então, nós temos um ΔP. O que é esse ΔP? É nada mais, nada menos do que o P2 menos o P. Ou seja, era a pressão do solvente puro, da água pura, era 760 milímetros de mercúrio. E agora é 700, porque abaixou. Qual é o valor do ΔP? 60? 60 o valor do ΔP. Essa lógica por trás. Esse valor de ΔP é chamado
abaixamento absoluto. Nós temos também o delta chamado de abaixamento relativo. 2, pessoal, é dado pela constante tonalidade vezes a molaridade vezes o I. Lembrando que quando o iônica ideal, aí nós utilizamos o fator de Van 't Hoff, que é a correção da lei de Raoult. Então, nós corrigimos a lei de Raoult com o fator de Van 't Hoff. Com o fator de Van 't Hoff. Lembrar que esse KT, isso aqui é um T, não é um mais. É chamado de solvente de viabilidade. O que é absoluto pela massa do solvente gramas. Tativa da tonometria, que é o abaixamento absoluto e o abaixamento relativo. Lembrando o que é o I. O I, pessoal, é o fator de correção menos 1. Tudo isso já foi visto em plantões anteriores. O que é esse alfa? O alfa, pessoal, dessa fórmula é o grau de dissociação é a soma dos coeficientes estequiométricos e esse é o significado do quê? Como é que isso pode cair numa prova? Então vamos pegar aqui um exemplo. Imaginemos que nós temos um recipiente e nesse recipiente em que nós temos 2 quilogramas de água, eu irei adicionar, eu irei adicionar 2 mols de glicose de K100. Eu dois, a nível do... Eu quero saber nessa questão puro, né? Então vamos lá. Então, primeiro, nós temos o solvente puro, que é a água, tanto glicose, que irá formar uma solução moléculas solutos diferentes. Nesse caso, você tem que calcular o abaixamento relativo para o outro e soma um com o outro. Então, vamos primeiro calcular um abaixamento para a glicose. Nesse caso, vai ser constante tonoscópica vezes a molaridade. Eu não vou colocar o I, porque é molecular, não é iônico. E a vezes a molaridade é a massa molar do solvente, que é a água,
Qual é a massa molar da água? É 18 gramas por mol. Dividido por 1.000, vezes a molaridade, que é o número. Pronto. E do KClO4, constante tonoscópico, que é 18 dividido por, que é 1 sobre a massa de água em quilograma, que é 2 vezes o I. Como é que eu calculo o I do KClO4? Você tem que lembrar que o KClO4 associar em 1, multiplica Q menos 1. Que é a soma dos quais é o I. Você vai calcular o agachamento relativo para o KClO4. Então, para a glicose, vai ficar 18 dividido por 1.000, que é 0,018. E aqui, para o KClO4, vai ser vezes 1,9, né? Então, é 18 vezes 1,9 dividido por 1.000, dividido por 2. Que é 0,0171. Fazer encontrar que o dessa solução é de 0,0171 mais 0,018, que vai ser de 0,0351. E na letra B, só que na letra B ele quer saber o valor do ΔP. Tu não sabe que o ΔP sobre o P2, né? Que é a pressão d'água pura, que é 760. Então, se tu você 0,0351 vezes 760, 26,676 mil. Cobrar o seguinte na letra C. Qual é o seguinte? A tonometria estuda o abaixamento da pressão de vapor. Ou seja, antes a pressão era 760. Só que ela abaixou essa e subtrair de 26,676. A nova pressão é de 733,324. É o valor. Bota absolutamente tudo de tonometria, né? Vai revisar tudo. Bota o OK aí no chat, quem entendeu. Botou OK, quem entendeu? Ih, está travando, ó. Vocês não avisam, vocês têm que avisar. Que é para eu ajeitar aqui. Mas deu para entender a questão, pessoal, sim ou não? Deu para entender? Ixi, vocês não avisaram. Vocês têm que avisar que tá travando, senão não dá para ver o chat. Vocês avisem. Quem foi que pediu? Professor, não entendi a letra C. Pronto. O que é a letra C? A letra C é o seguinte. Tu não encontrou o valor do ΔP?
O que é o valor do ΔP? O valor do ΔP... Opa, sai aqui. O valor do ΔP... Puxa, não acredito. O que vai pagar aqui? Que loucura foi essa aqui? Oxente. Só um segundo, deixa eu só botar aqui de volta aqui, eu acho. Não acredito que a questão comeu minha questão. Mas enfim, voltando. De 26, o valor do ΔP era de 26,676 milímetros de mercúrio. E isso é o valor do ΔP que eu descobri na letra B. A letra C, ele quer saber qual o valor da nova pressão. E aí, qual o valor da nova pressão? Você tem que lembrar que quando você pega um solvente puro e você adiciona soluto, o que acontece com a pressão máxima de vapor? A pressão máxima de vapor diminui. Então, a pressão da... Só que o valor do ΔP é 26, quer dizer que a pressão diminuiu em 26. Então, você vai pegar 760 e subtrair de 26,676, encontrando um valor de 733,324 milímetros de mercúrio, que é o valor da nova pressão da solução, e não do solvente puro. Entendeu? Me diz aí no chat se entendeu. Você entendeu? Deu certo? Quem foi que perguntou foi o João Vitor. João Vitor, deu para entender esse detalhe? Geralmente o professor cobra bastante isso daí em prova. Cobra bastante. Continuando. Agora que nós já vimos tonometria, nós iremos revisar um pouco sobre ebuliometria. O que é a ebuliometria? Enquanto que a tonometria estuda o abaixamento da pressão máxima de vapor, a pressão máxima de vapor ela baixa, ela diminui. A ebuliometria, ela estuda, pessoal, é o aumento da temperatura de ebulição. Como assim? Se você tem um recipiente com água pura, nós sabemos que a nível do mar, a água entra em ebulição a 100 graus Celsius. Só que se você pega a água e adiciona a ela um soluto não volátil, se você dissolve na água um soluto não volátil, esse soluto dificulta a passagem da água para o estado gasoso. Então, para esse líquido entrar em ebulição, a temperatura que ele vai precisar é uma temperatura muito maior. Por isso que a ebuliometria estuda a elevação da temperatura de ebulição do solvente. Então, nós sabemos que a temperatura de ebulição aumenta. Nós podemos calcular o valor desse aumento da temperatura de ebulição, desse ΔTE. O ΔTE, pessoal, é dado pela constante ebuliométrica vezes a molaridade vezes o I. Esse I você utiliza só quando a solução for iônica ideal. O KE você não calcula com aquela fórmula, massa molar do solvente dividido por 1000. Ali você calcula o valor do KT, que é a constante tonoscópica, tonométrica. O KE geralmente a questão traz. Molaridade é o número de mol do soluto dividido, né, pela massa do solvente em quilogramas. Professor, oi, me diga, como é que isso pode ser cobrado em prova? Como é que isso é cobrado em prova?
Então, vamos pegar uma questão aqui para a gente analisar direitinho. Então, vou botar aqui uma questão para a gente fazer. Exemplo. Bora lá. Vou pegar uma questão. Estilo prova aqui para ver como é que isso pode ser cobrado. Anotem até aí, enquanto isso deixa eu selecionar bem aqui a questão que eu tinha escolhido. Então, vamos lá. O exemplo é o seguinte. Você tem uma solução, e nessa solução, você adicionou 10 gramas de NaCl a 100 gramas de H2O. Você sabe que a temperatura de ebulição da água pura a nível do mar é de 100 graus Celsius. Você sabe também que o valor da constante ebuliométrica da água é de 0,52 graus Celsius molar. O que a questão quer saber? Qual é a nova temperatura de ebulição dessa solução? Única e exclusivamente a aplicação de fórmula. ΔTE é constante ebuliométrica, que é 0,52, vezes a molaridade, que é a massa do soluto, porque a questão não te trouxe a massa do soluto, só que molaridade, pessoal, molaridade é a massa do soluto dividido pela massa molar do soluto. Porque se tu pegar a massa do soluto e tu dividir pela massa molar do soluto, tu vai descobrir o número de mol. Qual é o número de mol que você tem de NaCl? Você vai pegar a massa molar do NaCl. A massa molar do NaCl é 23, que é a do sódio, mais 35,5, que é a do cloro. 58,5 gramas por mol. Lembrando que a questão vai trazer isso. Dividido pela massa do solvente em quilogramas, que é 0,1. Vezes o I. Porque o NaCl forma uma solução iônica. Um Na+, mais um Cl-. Como a questão não te trouxe o valor do alfa, sempre quando a questão não traz, tu considera 100% quando for sal. Então, o I vai ser 1 mais alfa, que é 1. Todo mundo chega até aqui na prova. Chegou na prova passada, na bimestral, e errou logo no final, que era o mais fácil. O que é que errou? O que eu vou falar nesse exato segundo. Deixa eu só chegar na resposta. Vezes 10, dividido por 0,1, dividido por 58,5. Então, 1,7. A questão, pessoal, não quer saber o valor do ΔTE. A questão quer saber qual é a nova temperatura de ebulição. Quando chega bem aqui, todo mundo se engabela. Menino, quando tu pega um solvente, água, e tu adiciona o soluto, a temperatura de ebulição não é para aumentar? A temperatura de ebulição da água não é 100? Qual o valor do ΔTE? Não é 1,7? Ou seja, a temperatura de ebulição vai aumentar 1,7. Então, ela vai ser de 101,7 graus Celsius. Essa é a nova temperatura de ebulição, porque ela vai aumentar. Enquanto que na parte de tonometria eu diminuí do valor do ΔP, porque a pressão máxima de vapor diminui, aqui na temperatura de ebulição, tu vai pegar a temperatura de ebulição da água pura e tu vai somar com o valor do ΔE, porque a temperatura de ebulição faz aumentar. Se fosse criometria,
que nós sabemos que a temperatura de congelamento faz é diminuir, você iria subtrair. Por exemplo, se o ΔTc desse 2, você não sabe que a temperatura de congelamento da água pura não é 0 graus? O ΔTc é 2. É porque agora a nova temperatura de congelamento é menos 2. Porque ela faz é diminuir. Então você tem que saber, quando chegar no ΔP, ou no ΔTe, ou no ΔTc, se a pressão máxima de vapor aumenta ou diminui, para você poder saber se soma ou subtrai. Se a temperatura de ebulição aumenta ou diminui, para você saber se você soma ou se você subtrai. Vocês têm que saber esses detalhes, beleza? Na próxima aula, a parte de criometria, osmometria e questão. Aí na outra, e já começar a termoquímica. Vamos terminar a termoquímica até um pouquinho antes da prova de recuperação, para pegar umas aulas antes da prova de recuperação, só para fazer questão, única e exclusivamente, muita questão. Beleza? Então vai ser esse o nosso cronograma até o dia da prova. Terminar a teoria e fazer mais questão. Amanhã tem o plantão do professor Tadeu. Eu indico todos vocês irem assistir o plantão do professor Tadeu, porque com certeza ele vai fazer questões no plantão parecido com a prova. Dúvidas, vocês podem me mandar. Beleza? Um abraço e boa noite a todos.